Ao longo dos anos, nos deparamos com diversos casos de crianças que simplesmente desapareceram misteriosamente. Nós que somos adultos conhecemos um pouco da maldade que existe nas pessoas e o que elas são capazes de fazer, mas infelizmente as crianças não. E isso as torna um alvo fácil para mal-intencionados e sequestradores. Algumas dessas histórias têm um final feliz, mas infelizmente esse não foi o caso da pequena Beverly Potts. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, porque isso ajuda bastante, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, me ajuda a bater 1000 inscritos, beleza? Então vamos com o vídeo. Beverly Rose Potts nasceu no dia 15 de abril de 1941, na cidade de Cleveland, em Ohio. As pessoas a descreviam como uma criança tímida, quieta e responsável. Ela era fascinada por artes cênicas e gostava muito de acompanhar qualquer coisa sobre o assunto. Quando tinha 10 anos, ela morava com sua mãe Lisa, seu pai Robert e sua irmã Anita, que era mais velha e tinha 22 anos na época. Eles moravam em uma avenida bastante movimentada chamada Lynette, em Cleveland, e praticamente todo mundo do bairro conhecia Beverly, principalmente por causa do seu andado, que era um pouco diferente das outras pessoas. Não se sabe ao certo se ela tinha algum problema de saúde, mas ela andava meio que mancando, então muitas pessoas a reconheciam justamente pela sua forma de andar. Beverly tinha uma vizinha chamada Patrícia, mais conhecida como Patsy, com quem ela tinha bastante amizade e afinidade. Elas estavam bastante ansiosas para ir em um evento chamado Show-A-Gon, que acontece todo ano na sua cidade, que é basicamente uma apresentação de artes cênicas, feito por crianças e adolescentes, e esse evento terminaria na faixa de 9 horas da noite. O evento seria realizado na praça Aloran Park, a menos de 500 metros da sua casa, mas Beverly estava com muito medo da sua mãe Lisa não deixar ela ir até o evento. Isso porque, apesar de ser um lugar onde teria bastante criança, esse parque seria um lugar meio perigoso por ser bastante frequentado por criminosos e infratores, e também por ser cercado de árvores altas, que atrapalhava muito a iluminação e deixava o ambiente muito escuro. Sua mãe inicialmente não teria deixado Beverly ir até o evento, mas logo depois ela mudou de ideia por se tratar de um evento que acontece apenas uma vez no ano. E mal ela sabia que ela iria se arrepender eternamente por essa escolha. Então, no dia 24 de agosto de 1951, Beverly e Patsy saíram juntas de bicicleta em sentido ao parque, mais ou menos 20 horas da noite. Mas ao chegar lá, decidiram que seria melhor levar as bicicletas de volta para casa e voltar para o evento a pé. E assim elas fizeram. Quando era mais ou menos umas 8h45 da noite, Patsy disse que precisava voltar para casa porque tinha combinado com seus pais de chegar naquele horário. Porém, Beverly disse que ficaria, pois seus pais tinham deixado ela ficar até as 10 horas. Então Patsy voltou para casa sozinha, enquanto Beverly ficou para terminar de assistir o evento. Por volta de 9h30 da noite, quando o Show-A-Gon havia terminado, todo mundo estava indo embora. E um menino de 13 anos que conhecia Beverly viu ela atravessando o parque diagonalmente, sentido a Avenida Lynette, que era onde ela morava. Ele disse que tinha certeza que era ela por causa do seu jeito de andar diferente. Algumas outras testemunhas também disseram ter visto uma garota parecida com Beverly próximo a um Dodge preto Coupé 1937, na rua 117, bem próximo da sua casa. As testemunhas disseram que dentro do carro tinha mais 2 jovens, mas ninguém teria visto Beverly entrar dentro do carro. Quando sua família percebeu que ela não retornou para casa até as 10 horas, eles iniciaram uma busca nas proximidades na intenção de conseguir encontrar alguma pista do paradeiro dela, mas sem sucesso. Após algumas horas, eles ligaram para a polícia, que rapidamente iniciaram as buscas por Beverly, e novamente sem sucesso de encontrar qualquer pista sobre ela naquele dia. Após vários dias de investigação, batendo de porta em porta nos bairros próximos, rastreando veículos suspeitos, visitando terrenos baldios e até mesmo usando a ajuda de aviões para verificar vagões abertos, a polícia não encontrou nenhuma pista sobre ela. A notícia que a garota estava desaparecida rapidamente se espalhou na imprensa local, fazendo com que várias pessoas registrassem ligações informando pistas sobre o possível paradeiro dela, mas novamente a polícia não encontrou nada. A família de Beverly também foi investigada na intenção de que ela poderia ter fugido, mas os investigadores descartaram essa possibilidade porque o convívio entre eles era estável e feliz.
Os investigadores disseram que havia grandes chances de Beverly ter sido sequestrada por alguém que ela conhecia, porque ela era extremamente tímida, principalmente perto de homens, e tinha muito medo de estranhos. Eles criaram uma teoria de que ela poderia ter sido atraída para algum carro ou para alguma casa próxima de algum conhecido no seu trajeto para casa. E que a pessoa poderia ter prometido um emprego de babá, porque apesar de ser muito nova, diversas pessoas no bairro a contratavam para cuidar de seus filhos. Então provavelmente esse seria um dos únicos motivos que fizesse ela ir até alguém por vontade própria. E que logo em seguida poderia ter sido morta e enterrada por algum vizinho nas proximidades. A polícia então iniciou uma investigação nas casas próximas, verificando quintais, porões e oficinas, mas nenhuma pista foi encontrada. Sua família chegou até a colocar uma recompensa para quem tivesse alguma informação concreta sobre a garota. Foi oferecido $1.500, que seria mais ou menos $20 mil na cotação de hoje. Vários suspeitos apareceram ao longo dos anos. Em 1955, Harvey Lee Rush, um infrator perigoso que morava na Califórnia, mas era nascido em Cleveland, confessou à polícia ter matado Beverly depois de atraí-la para uma ponte próxima com doces. Porém, no seu interrogatório ele disse que teria matado ela em 1952, informação que seria divergente, pois ela desapareceu em 1951. E logo ele retratou toda a sua história quando foi extraditado para Cleveland, dizendo que teria confessado apenas para voltar para sua cidade natal e ficar perto da sua família. Em 1980, dois investigadores aposentados da polícia de Cleveland, James e Robert, revelaram que em 1974 receberam uma denúncia de um advogado local com um cliente em que o irmão teria possivelmente confessado ter sequestrado Beverly. Os detetives conseguiram encontrar esse suposto irmão e o interrogaram. Ele admitiu ter morado perto do Halloran Park em 1951 e ter o hábito de sequestrar meninas na região. O homem não se lembrava de ter sequestrado a Beverly, de quem eles estariam mencionando, mas disse que teve flashes de memória envolvendo uma garota chamada Beverly. Os detetives estavam convencidos de que aquele seria o culpado, mas a promotoria responsável se recusou a prosseguir com o caso, alegando que não teria provas suficientes para a condenação. William Henry, nascido na cidade de Ohio, foi indiciado em 1988 pelo assassinato de Jane Mary, de 8 anos de idade. O crime teria acontecido na Pensilvânia, que fica a 450 quilômetros da cidade de Cleveland, no ano de 1951. Enquanto ele estava na prisão, William teria dito a um colega de cela que havia matado outras 3 meninas além de Jane. Quando foi questionado sobre o caso da menina Beverly, William se recusou a fazer qualquer declaração sobre o caso. Ele estava no Halloran Park quando Beverly desapareceu e tinha registros de condenações por abuso sexual infantil desde o ano de 1935. Porém, novamente, nenhuma prova colocaria William na cena do crime e ele não poderia ser condenado ao caso. No ano de 1994, uma mulher desconhecida colocou um bilhete embaixo do tapete de uma casa em Cleveland. Nesse bilhete estava escrito que ela teria visto seu marido se desfazer do corpo de Beverly na fornalha de sua casa. A polícia conseguiu localizar essa suposta mulher, porém no interrogatório ela disse que a denúncia era falsa e que ela teria escrito essa carta na intenção de se vingar do marido, que era abusivo. Algumas cartas foram enviadas para o repórter Brent Larkin, do jornal The Plain Dealer, no ano de 2000, que supostamente seria um idoso que estaria doente e prestes a morrer. Na carta ele dizia que queria confessar publicamente ter matado Beverly antes de morrer. O autor das cartas prometeu que iria se entregar no dia 24 de agosto de 2001, no 50º aniversário do desaparecimento de Beverly. Mas pouco antes dessa data, ele escreveu novamente dizendo que precisava entrar em uma casa de repouso e que não poderia honrar com a sua promessa de se entregar. A polícia até iniciou uma investigação na intenção de tentar descobrir quem seria o autor dessas cartas, mas infelizmente não conseguiram. Atualmente, no ano de 2022, fazem 71 anos desde o desaparecimento de Beverly, e ninguém ainda foi considerado culpado por esse caso. A mãe de Beverly morreu em 1956, 5 anos após o seu desaparecimento, e pessoas próximas afirmaram que o caso de sua filha gerou tanta angústia que com certeza acelerou o processo de sua morte.
pai, Robert, morreu no ano de 1970 e as causas da sua morte são desconhecidas. E a irmã Anita morreu no ano de 2006 na cidade do Texas. Esse foi um caso que infelizmente não teve final feliz, e a mensagem que fica é que se você tem irmãos pequenos, filhos, sobrinhos ou alguma criança da sua família, não conte com a sorte. A mãe da pequena Beverly, mesmo sabendo que naquele parque teria diversas pessoas perigosas, ela deixou a filha ir sem a companhia de um adulto. No decorrer da história, tiveram vários homens que foram presos com uma extensa ficha criminal envolvendo abusos e que estavam nesse evento, junto com centenas de crianças. Então tome muito cuidado nesses eventos infantis, pois é justamente onde tem os alvos mais fáceis e ingênuos da face da Terra: as crianças.